Boa tarde, eu quero agradecer a presença dos colegas aqui. Eu fui convidado a apresentar o artigo sobre moedas de cobre falsificadas após 1875, que ganhou o prêmio da edição do Prêmio Literário Floresvaldo dos Santos Trigueiros, agora neste ano, correspondente ao ano de 2021 para boletins, artigos de outras entidades, né? Muito bem. Essas moedas falsas após 1875 não é novidade. Isso veio do começo de 2021 entre um grupo de aficionados do cobre, aquele grupo do cobre, alguns aqui talvez até participam. Apareceram algumas dessas moedas à venda no eBay lá. Na verdade apareceu um grande número de moedas e algumas chamaram a atenção lá no meio. Era um vendedor já conhecido, ele tinha uma grande coleção, volta e meia ele colocava cobres muito interessantes, então sempre chamava a atenção lá. Um dos colegas do grupo chamou a atenção por um XL Reis 1753, Opa. 53, com escudete recunhado sobre um 80 réis de Império com carimbo de 40 réis. E havia nesse mesmo lote uma outra de 87 com a mesma característica. Espera aí, 80 réis do Império com carimbo geral de 40 e em cima foi cunhado um XL de 1700 e pouco. Obviamente isso foi falsificado. Isso estava com o carimbo geral muito após 35, 38, quando acabou a carimbagem do geral. Então essa peça foi muito interessante, chamou a atenção. Só que várias opiniões foram dadas, porque o que aconteceu, se era falsa de época ou não, mas alguém acabou lembrando que nesse livro, que é muito interessante, o livro Moedas Falsas e Falsificadas do Brasil, do Kurt Prober, de 46, ele fala dessas moedas. Quer dizer, não era nenhuma novidade para nós, nem para o Prober. Na década de 40 ele conhecia. Bem, o que Prober não conhecia de moeda? Ele conheceu coleções imensas, ele já viu de tudo que a gente conhece ou não conhece. E do livro ele comenta sobre elas. Então, não é uma novidade, já se conhecia há muito tempo, só talvez não fosse muito divulgada hoje, né? Então, e ele falava de 4 exemplos que ele tinha estudado. Aqui está uma reprodução do livro do Prober, onde ele fala dessas moedas. Então, ele comenta que são 80 réis de Império, com XL, com escudete, todos os detalhes daquelas duas moedas. E ele reconheceu uma XL87, que é a famigerada Repentina. É uma moeda falsa conhecida, que até no livro do Doutorino, o Doutorino não tinha, a gente ia usar uma foto e de repente ele conseguiu comprar uma. Quando a gente escaneou, a gente até notou que tinha um carimbo, mas passou lá. O Prober conhece, não era o foco do momento, né? Mas estava lá no Prober. Então ele colocou ela lá. Mais uma de 53 XL Rex. Coloca a coleção, que está no Souza Lobo, a primeira, esse ele viu na Gimli. Mas mais duas que eu não tinha visto ainda. Um 20 réis, que não vi até agora, né? De 1790, também recunhada, e um XL de 22 do Rio. Então, todas elas recunhadas em moedas do Império com carimbo geral. Então, todas elas falsificadas depois de 35, 38, 40. Essas duas, a gente viu fotos. Agora, essas duas eu ainda não vi. São citadas, mas eu ainda não conheço, não vi as moedas. Talvez fossem mais raras. E um detalhe, para variar, ele fala que é onde ele acha que provavelmente se circulava na província do Pará. Pará sempre tem essas coisas. Muito bem, então temos aqui a Repentina, um erro aqui, o E foi trocado pelo P, é uma falsa clássica conhecida, onde se nota aqui perfeitamente o 40 geral, o ponta-cabeça aqui. E a moeda, além de reconhecer, e outros trechos também, você percebe aqui um pouquinho da coroa, alguns outros detalhes, que além de recunhada sobre um 80 réis por 40, um XL era 40 por 40, não tinha sentido. Daí ele escudetou para valer 80. A tentativa dele de transformar uma moeda de 40 réis numa de 80. E que é um ponto interessante.
mas tudo não valia pelo peso, tudo não valia tudo a mesma coisa, por que o cara ia se dar o trabalho de falsificar isso? A gente tem uma visão muito estreita da falsificação e da circulação do cobre. Cobre, a gente tem uma moeda de R$1, uma nota de R$10, vale R$1, vale R$10. O cobre variava muito de preço. Tinha locais que ele tinha ágio, tinha locais que ele tinha deságio. Ele não necessariamente era comercializado pelo seu valor de face. E tinha lugares que o pessoal aceitava as moedas esculetadas como R$80. Senão ele não teria falsificado isso aqui. Porque todo o trabalho de criar cunho, pegar o R$40, recunhar, fazer um escudete, bater se ele não tivesse onde desovar essa moeda por R$80. Então isso é uma prova que o cobre, apesar de é tudo pelo mesmo peso, é tudo igual, havia condições locais talvez, mas não nas capitais, mas mais no interior, onde o cobre circulava com valores maiores do que o teórico que a gente deveria dizer, tudo mesmo peso, é tudo mesmo valor. Cobre é muito inconstante nos locais e períodos que ele era aceito seus valores. Eu acho que isso é um exemplo interessante disso. A outra moeda é esta, também do eBay, né? É o 87. Você vê que você percebe que ela tem um jeito de falsa, as letras em comparação com as mesmas, tortas, mal alinhadas, a coroa não tão bonita. Essa parte, eu sempre olho essa parte aqui da orla, sempre quando ela é muito diferente do padrão, você percebe que não veio da mesma origem. E também aqui nem tanto, mas também dá para ver que aqui tem o carimbo geral também. E, inclusive, é o mesmo escudete da outra moeda. É muito difícil você achar duas moedas com o mesmo escudete. Quando você acha 3 ou 4 ligadas de uma forma assim, tipo, que são recunhadas sobre império e tem o mesmo escudete, é óbvio que elas são todas da mesma fonte, é o mesmo abridor de cunhos falsos, falsificador de moeda. Então, aqui está uma. Pera aí só um pouquinho agora. Tá, 87 e 53. Então, 87 e 53 são as três citadas para o povo. Mais uma, mas é a Rex aqui, ó. 53. Lá ele tem a Repigina. Então, essa aqui não foi citada para o Prober. Aqui ele fala Rex. Aqui. desculpe. É 53 e a Repigina. Eu me enganei. Esta aqui, perdão pessoal. Essa não é Repigina e tem a mesma data, ó, 87. Então essa moeda não foi classificada por Prober. Eu me enganei aqui agora, desculpa pessoal. E esta aqui é a que Prober identificou de novo, aqui ó, claramente o carimbo geral e aqui a coroa, aqui as estrelas visíveis do R$80. Então, aqui agora sim eu anotei. A nova a Repigina normal, tem uma nova, né? E tem essas duas que eu não vi ainda, não encontramos. Talvez só estejam desapercebidas. Talvez o pessoal olhando nas coleções, o doutor N dando uma olhada lá na coleção dele, ele perceba a moeda. Então, novamente aqui, as três peças tem sempre no reverso, sempre no globo, o carimbo geral no meio. Isso é até interessante que, tipo, não dá para ver muito bem os carimbos, né? Mas esses com certeza são carimbos de época, né? Que foram recunhados pouco depois. Então, opa! Desculpa pessoal, eu não conheço bem isso aqui. Para registro, duas peças Repigina, também havia o carimbo geral, que em todas deve ocorrer como citou o Prober. Então, não apareceu nenhuma R$80 sem carimbo, porque talvez eles, onde ele estava, circulasse R$80 sem carimbo com R$80. Então ele só pegava as de R$40 para ter lucro, as carimbadas com R$40 para ter lucro. Outra observação, que o cobre não é porque fizeram uma lei dizendo que tudo ia valer a mesma coisa, que necessariamente circulava assim. Eu tenho outros fatos assim, que nem sempre as moedas circulavam após o carimbo geral, como deveria ser pela lei. Às vezes era o que estava na moeda mesmo, tá? Ela vale R$80 como escudete e circulava por R$80, apesar de valer R$40. Essas coisas existiam. E de novo aqui, ó. Aqui talvez não dê para ver muito bem, mas é o mesmo carimbo. Esse é o mesmo escudete. Esse, com esse duas moedas, aqui eu ampliei, são os mesmos
posições de escudinhos, escudetes, as linhas são idênticas, a torta aqui é o mesmo escudete. Então, a pessoa pegava a moeda, cunhava, recunhava no caso, escudetava e aumentava o valor. Pegava assim, que era toda da mesma fábrica. Inclusive, se você achar qualquer moeda com esse escudete, escudete, ela provavelmente é da mesma origem. Por quê? A pessoa pode ter pego XL sem escudete, escudetado para ganhar mais. Então, eu não tive tempo de pesquisar, mas se alguém achar esse escudete em moeda XL, esse escudete com certeza é falso. E a moeda foi escudetada pelo falsário. É outro ponto interessante para se pesquisar. Então, como foi comentado, com isso a gente traz várias coisas à luz. A maneira diferente que moedas de cobre da colônia e império com e sem carimbos eram aceitas. Tipo, não era preto no branco. Eu usei esses dias num artigo que vai sair ainda uma expressão que eu gostei, acho que vou começar a usar. Não é preto e branco o cobre nessa época. São 50 tons de cobre. Tem várias maneiras de você ver o cobre, dependendo da maneira que você vê. Que as moedas de cobre foram usadas muito tempo após 35. Alguns dizem que não, que parou de usar, que caiu, daí teve as moedas de prata. Mas não, o cobre foi muito usado e muito falsificado depois de 35. Vamos ver aqui, ó. Porque apesar de tudo, o cobre, se não uma moeda de circulação para altos valores, ela sempre foi a moeda de troco. Porque no Brasil sempre faltou moeda, sempre faltou troco. Em 1870 começaram a fazer os bronzezinhos para tentar substituir o cobre, não conseguiram. Depois fizeram os níqueis, não conseguiram. A única coisa que conseguiu diminuir um pouco a circulação do cobre, que eu percebo, são aqueles 1901, que aqueles eles fizeram em quantidade e a partir daí eu acho que eles conseguiram mitigar um pouco o cobre como troco. Embora, talvez até 1810, 15, mas no interior a moeda de cobre continuou circulando. As capitais era uma coisa. Onde estavam as capitais, no litoral, onde as ordens podiam ser mais bem cumpridas, era mais fácil trocar a moeda velha por nova. Agora no interior, as moedas, às vezes, que nem hoje, às vezes é difícil o troco em algum lugar, a moeda nem chegava. O que se tinha com o cobre? Mesmo que ela fosse dita desmonetizada por alguma lei, o pessoal usava, porque eles não tinham outra moeda. Era uma moeda aceita por todos, que nem Bitcoin. Não existe a moeda, mas aceita por todos, ela tem um valor. Então a moeda mesmo de cobre, mesmo que não tivesse mais valor oficial, o governo disse, não vale mais, o pessoal usava e usou por muito tempo. E daí valia a pena falsificar, né? Opa. Um exemplo que eu gosto, eu não me acostumei com isso, pessoal, é aquelas 80 reais LXX de 1800 finas e muito mal feitas. Aquilo não tem como ter passado no carimbo geral. Aquilo para mim foi feito depois. Porque você nunca viu uma carimbada, e, pelo amor de Deus, fina, tudo torto, mas chegasse no carimbo geral, tinham sido todas postas para fora. E a quantidade que eles tiraram, é impressionante a quantidade, a pouca quantidade de cobre que eles cortavam e devolviam. Eu tenho vários relatos, contabilidades, que eles, no troco do cobre, eles cortavam, quando muito, 3%, um pouco mais. Normalmente era menos de 1% que era devolvido cortado. Eles aceitavam tudo. Eu tenho os documentos, vai sair algumas coisinhas em artigos. Era muito pouco cobre cortado. Então todo esse cobre falso de circulação, posteriores, é um cobre que foi feito após isso. Por quê? Porque a moeda era importante ainda, nem se fosse como troco. E aqui temos uma pequena novidade, que não saiu no artigo, que é interessante. Essa aqui também todo mundo conhece. Aliás, não, desculpe todo mundo, mas muitos conhecem. É uma moeda de X réis com esse escudete, que ela foi cunhada com o escudete. A pessoa que falsificou essa moeda, ela não se deu o trabalho de fazer um carimbo de escudete. Ele abriu o escudete na moeda e cunhou. Tanto se você pegar 5 moedas, os 5 escudetes estão iguaizinhos no mesmo ponto na moeda. E bolinhas, pelo amor de Deus, né? Escudete, embora algumas literaturas colocam isso como um tipo de escudete, uma variante, na verdade, se você pegar 5 moedas, todas elas são iguais. Inclusive aqui atrás, ó, você percebe que o cunho foi feito para essa marca. Essa marca é idêntica em todas as moedas. Ela tem a mesma inclinação, no mesmo lugar, termina no mesmo lugar. Ela foi cunhada com o escudete. Então é uma outra falsa. E tem aqui o seu
seu número lá no livro, está no livro nosso, quem quiser ver, ela está com essa numeração, tem lá. E qual a novidade? Olha, deixa eu falar mais sobre ela. Ela não é das falsas mais ruins, ela tem um pouquinho de letra ruim, mas também não é tanto assim. Muitos até chamam de verdadeira, classificam como um escudete, uma variante lá, mas na verdade é uma moeda falsa. Mas é só ter visto duas ou mais dessas moedas, você vai perceber que elas são idênticas, em anverso, reverso. É impossível isso, o escudete ser aplicado, ser tão parecido. Fora, esse escudete muito fora do padrão, muito estranho. Então, agora qual que é a novidade interessante? É uma moeda feita após 1809? Óbvio. É uma falsa de 1700 e pouco, mas feita após o escudete. Quando? Quando que ela foi feita? Como a moeda falsa não tem data padrão, o falsário não faz a moeda do ano, ele faz normalmente uma data mais antiga para aproveitar o momento, elas são feitas de datas diversas. Ficamos na hipótese que a moeda é feita a qualquer momento, com qualquer data. Mas, para essa em especial, eu achei um jornal de época muito interessante. E para variar, pessoal, onde? No Pará. Tinha aparecido cobre falso, gravam moedas de 20 e 80 réis, com era de 78, reconhecidamente falsa pela imperfeição, tanto nas letras que circulavam, quanto o cunho com o carimbo que muitas faz diferenciar da verdadeira. Olha, 20 é o X réis com escudete, de 78 é aquela moeda. E quando que é esse jornal? Janeiro de 48. Bem, na época as coisas não eram tão rápidas como hoje, para sair em janeiro de 48, provavelmente essa moeda foi vista em 47. Então, em 47, apareceu no Pará, moeda falsa, de 78, 20, com imperfeição. O que é isso aqui? É um X com escudete, que vale 20, de 78. Então, para mim, aquela citação do jornal, embora seja só um parágrafo, só uma citação, é essa moeda. Então, eu dato essa moeda falsa com a data de 78 como feita, provavelmente, em 1747. Infelizmente, eu não achei 80 réis de 78 que bata nisso aqui. Mas é muita coincidência o texto falar gravado de 20, 80 com a 70, reconhecidamente falsa pela imperfeição das letras, como carimbo, que muito as faz diferenciar de verdadeira. Não tem o que faça mais diferenciar de verdadeira desse carimbo que essas bolinhas. Então, é a minha opinião, é circunstancial, mas eu tenho uma boa convicção que essa moeda é dessa descrição do jornal de 48. Então, essa é uma outra moeda que, para mim, foi feita muito após o carimbo geral, mais uma década, talvez, uma década após. E é interessante, mas por que fazer isso? Que ganho a pessoa tinha? Por que eu vou falsificar essa moeda, se teoricamente essa moeda vale 20 réis, né? Porque apesar de tudo, para o carimbo geral ter funcionado, ele tinha que ter descido a 1/4 do valor da moeda. 80 réis tinha que valer 20, como foi a primeira carimbagem do Maranhão. 80 réis valendo 40 ainda tinha ganho em falsificar a moeda. Então, mesmo ele criando cunho, pegando um disco, teoricamente, bom, tinha lucro em falsificar a moeda assim. Senão ele não teria feito. E outro de novo aqui, ó. Eu sempre gosto de ver, ó. Essa borda não tem aquelas linhazinhas comuns, borda diferente. Nenhuma comparação com moedas de época, né? O azinho fechado aqui, ó. Então ela é uma falsa, óbvio. Citada em 48. Então, aqui para comparação, né? Só a falsa e uma verdadeira da mesma data, né? Você percebe aqui a perfeição no círculo das letras e aqui elas todas aqui disformes, aqui mais alta, mais baixa, o G, ó, o G feito de um C, um pedacinho de outro cunho. Aqui não que não fosse feito, né? Mas é bem diferente. Então, se percebe, quem conhece essa moeda, ó, eu falo aqui, ó, a borda tem isso aqui, essa aqui não tem, é lisa. Elas têm até uma marquinha, né? Mas é bem lisa. Quem olha as duas moedas, embora não tão imperfeitas quanto aquelas LXXX de 20, né? Você percebe que ela é falsa. Mas o que realmente
é ridículo nessa moeda é esse escudete de bolinhas. Escudete de pérolas. É o único que existe assim. Todos os amigos fazem um retângulozinho, fazem uma coisinha. E o que é pior, bolinhas perfeitinhas de redondas, ó. Essa aqui é perfeitinha. Muito estranho. Então, como eu falei, a data do jornal é 15 de janeiro, mas provavelmente, né, demora tempo até chegar a notícia no Rio de Janeiro e tudo mais. Elas entraram no Pará, de novo, Pará é uma mina de informação de material falso. Em 47. Como eu falei, eu não consegui ver ainda um XL de 78. Com aquele escudete não, porque seria básico, né? Mas que batesse nessa descrição. Talvez ela esteja aí nas coleções, só não foi identificada ainda. É uma coisa, ou será que era um menos, ou falta, né, ser identificada, ou será que no jornal ele generalizou e não é de 78, pode ser outra data, né? Então aqui é tanto aquelas outras recarimbadas sobre R$80 de Império quanto essa, tem umas pecinhas a serem identificadas ainda, é uma coisa que dá para pesquisar bastante. Então, falta achar segundo Prober, que eu não vi, talvez alguém tenha na coleção, só que eu não cheguei a identificar. O de 90, 47 pérolas, o 20 com escudete, de 90 47 pérolas. Daí a base é R$40 com carimbo geral, isso aqui deve estar fácil de identificar. Essa moeda com escudete também, com R$80 carimbo geral. Essa citada no jornal, que é aquele carimbo estranho, citado em 48, e outras, porque se apareceu uma nova, podem aparecer outras com carimbo geral. O que é mais interessante do cobre, às vezes elas estão lá na coleção, a gente só não olhou o reverso, não percebeu o carimbo, a recunhagem e a moeda está lá. Então, às vezes vale dar uma olhadinha nas peças que você tem, ainda mais naquelas que você não vê há muito tempo, dá uma olhadinha, uma dessas pode aparecer uma peça muito interessante. E, é falsa, não vale? Falsa, não coleciono? Pelo contrário, eu acho que uma moeda falsa, com uma boa história atrás dela, é até melhor que a verdadeira. Porque você tem como explicar, tem uma história, ela não é uma peça oficial, mas é uma peça com história. Tem o seu brilho, tem a sua... Eu sempre falo, todas as moedas verdadeiras ou falsas, o Toreto também fala isso muito, são colecionáveis e tem seu nicho. Eu não vejo problema nenhum dizer, essa moeda é falsa. Eu só estou pondo ela no seu nicho certo. Não estou dizendo é falsa, não vale. Falsa, não colecione. Se a pessoa não quer colecionar falsa, tudo bem, de época, digamos assim, é uma opção dela. Mas todas elas têm a sua parte na história da numismática brasileira. Então, conclusões. A circulação do cobre, já comentei, né? Mesmo após o carimbo geral, variava muito para o mesmo peso. A gente pensa muito, vale R$10, vale R$10. A nota de R$10 na época valia 8, valia 9, valia 11. Tem horas que o cobre tinha ágio. 28 na Bahia, na época da recolha, faltou tanto cobre que eu acho que era 5 ou 10% do cobre tinha de ágio sobre outras moedas, pela falta da moeda, porque eles estavam recolhendo na Bahia. E aquela história, a gente vê muito moeda como moeda, mas moeda é economia. A gente vê muito cunhar fazer, mas a moeda sempre foi um fator para circular a economia. Quanto que a gente já não ouviu falar que na época não tinha moeda, se usava-se barbante, algodão, açúcar como moeda pela falta de moeda. Se não tiver moeda, a economia não gira. Então a moeda é para a economia. Então, o carimbo geral não parou com suas histórias da moeda de cobre, pois elas foram providências de muitas formas até após 1900 com seus alouros. Por quê? Porque muita coisa tem que estar se descobrindo o carimbo geral ainda. Reduziu o valor da metade do carimbo geral, não acabou com a falsificação. Para acabar, ela tinha que ter reduzido a 1/4. A 1/4, eu teria uma moeda de R$80 carimbado com R$20, R$20 de cobre. Daí não teria por que falsificar. Carimbando com 40, eu ainda teria ganho. Então, ainda valia a pena falsificar. Por que então eles não carimbavam, como o Maranhão tentou no começo, vamos reduzir a 1/4, depois voltou atrás a metade? Porque o governo ia ficar com prejuízo na hora da recolha. Então eles tentaram diminuir o prejuízo. Não, 20 não vai dar um prejuízo, vai ter que pagar muita coisa, porque nós vamos recolher no valor oficial, carimbar e devolver por 1/4 do valor. Vamos pela metade, vai dar um peso um baque menor nas contas públicas, né? Mas o que causou isso? Mesmo após o carimbo geral, ainda, não tanto quanto antes, mas ainda havia falsificação de cobre. E talvez coisa que a gente nem imagina. A
A gente comentou esses casos que são óbvios. Talvez muitas moedinhas até comuns do Império. Eu tenho umas moedas muito interessantes para comentar, mas não vai dar tempo hoje. Talvez tenham sido feitas depois do carimbo geral, falsas, né? Falsas, não os oficiais. E como eu falei, os escudetes falsos daquelas moedas podem permitir outras, achar moedas oficiais que foram escudetadas pela pessoa. Porque se a pessoa tinha um escudete para transformar um XL que ele carimbou em 80, se caísse na mão dele XL, sem escudete, ele carimbava também. Como todo mundo, dizem que até escravo fazia isso na época, né? Então é um escudete interessante para um estudo, achar mais moedas sobre isso. Em resumo, as moedas de cobre, e as moedas de cobre falsas e falsificadas, né? Robert diferencia um pouco isso. Tem uma rica história ainda não contada. Então, quem quiser se debruçar para isso, tem muita coisa interessante, tem muita história legal da moeda de cobre, que eu acho que com o tempo nós vamos poder separar. É tudo moeda de cobre, ou é verdadeira ou é falsa, para aqueles 50%. Mas essa é falsa americana, essa falsa das ilhas de Jersey, essa falsa do quintal do cara, essa falsa. Quando a gente poder colocar elas, se possível, porque também isso também se torna impossível de fazer com 100% de certeza, mas se ser meio que possível, mas vamos ter que aceitar, porque nunca vamos poder provar tanto 100% de tudo, né? Ao menos não tão fácil como essas com carimbo geral. Nós vamos poder dar uma história para essas moedas que vai ficar melhor que aquele monte de moeda. Tem uns 100 moedas minhas lá, tudo igual. Não, essa aqui são falsas, essa aqui provavelmente é falsa estrangeira, essa aqui provavelmente é falsa nacional. Eu acho isso interessante. Alguns não gostam muito disso, mas eu gosto. Vamos separar bem a nossa numismática, porque vamos dar pai e mãe para as moedas, muito mais do que hoje. E basicamente é isso. Eu quero agradecer a sociedade brasileira por me dar o tempo, o espaço aqui para falar sobre esse assunto. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade.